Imagine acordar com a notícia de que a casa do homem mais próximo do presidente da Ucrânia foi invadida por investigadores. Não se trata de um simples mandado judicial, mas de uma operação que sacudiu os alicerces do poder em Kiev. Enquanto isso, do outro lado do mundo, um líder europeu voa para Moscou em busca de acordos energéticos, enquanto os Estados Unidos fecham suas portas para quem mais precisa. E na Rússia, o último legado de Gagarin se despedaça junto com a última plataforma de lançamentos tripulados. Esses não são apenas fatos isolados, são peças de um tabuleiro geopolítico que define o futuro de todos nós. Na manhã de 28 de novembro, a rotina do bairro governamental de Kiev foi interrompida por uma cena rara. Cerca de 10 agentes do Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, adentraram a residência de Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky. A operação, confirmada pela própria instituição, faz parte de uma investigação sigilosa cujos detalhes ainda são desconhecidos. Yermak, porém, não se esquivou. Em declaração pública, afirmou que colaborava plenamente, garantindo acesso irrestrito à sua casa e contando com a presença de seus advogados. Hoje, estão realizando procedimentos legais aqui. Não há obstrução alguma. Todos os espaços foram abertos para verificação, disse, tentando transmitir normalidade em meio ao caos. Por trás dessa movimentação, porém, esconde-se um escândalo que envolve centenas de milhões de dólares e suspeitas de corrupção em altos escalões. Entre os alvos da investigação está Seri Shefir, cofundador do famoso estúdio Quartal 95, que curiosamente, deixou o país logo após o início das buscas. A pressão sobre o governo ucraniano só aumentou quando, em 13 de novembro, Zelensky sancionou sanções contra Shefir e outro empresário, Alexander Tukerman. 6 dias depois, o parlamento destituiu Herman Galushchenko, ministro da Energia, cuja atuação também estava sob suspeita. E como se não bastasse, começaram a circular rumores de que até mesmo Yermak poderia ser demitido. Fontes próximas ao presidente chegaram a sugerir que sua saída seria iminente. Mas Zelensky, em um gesto de apoio inesperado, deixou claro no dia 20 de novembro que não tinha intenção de substituí-lo. Enquanto isso, nas ruas de Kiev, as opiniões se dividem. Para alguns, a operação é um sinal de que as instituições estão funcionando. Se os órgãos competentes estão agindo, é porque há motivos. Se forem encontradas irregularidades, haverá consequências. Confio nas nossas autoridades, disse um cidadão a Reuters. Outros, porém, veem o episódio como um golpe na credibilidade internacional da Ucrânia. Isso abala a confiança dos nossos aliados. Como podemos negociar a paz se não conseguimos nem manter a ordem em casa? Questionou uma mulher. Há ainda quem critique a exposição pública do caso. Por que anunciar tudo isso? Façam o trabalho em silêncio, como manda a lei. Essa espetacularização só prejudica o país, desabafou um homem. Do outro lado da Europa, a Espanha vive seu próprio terremoto político. O ex-ministro da Saúde, Salvador Illa, e outros altos funcionários foram enviados para a prisão preventiva no âmbito de uma mega investigação sobre corrupção durante a pandemia. Segundo as acusações, Illa e seus aliados teriam manipulado licitações de insumos médicos, desviando milhões em contratos superfaturados. A promotoria já pediu 24 anos de prisão para o ex-ministro, que nega todas as acusações. Enquanto isso, na Rússia, um dos homens mais próximos de Vladimir Putin surpreendeu ao enviar uma carta privada ao presidente criticando duramente a guerra na Ucrânia. Dmitry Kozak, ex-vice-primeiro-ministro e braço direito de Putin por décadas, teria usado palavras contundentes, mas, segundo fontes, não teria caído em desgraça. Pelo contrário, Kozak continua viajando ao exterior, inclusive para tratamento médico, e mantém a expectativa de um encontro com Putin em breve. Enquanto isso, o xadrez diplomático segue em movimento. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, não apenas se encontrou com Putin em Moscou, mas também ofereceu Budapeste como palco para negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Orbán, conhecido por sua postura pragmática, deixou claro que seu país não abrirá mão de parcerias estratégicas, independentemente das pressões externas. Temos cooperação em áreas vitais e não vamos nos curvar a influências externas, declarou. Putin, por sua vez, não descartou a possibilidade de um encontro com Donald Trump na capital húngara, ideia que teria partido do próprio ex-presidente americano. Se as condições permitirem, por que não? Disse Putin, em tom casual, como se tratasse de um simples encontro de negócios. E enquanto o mundo se concentra nesses jogos de poder na Ásia, um ex-presidente filipino enfrenta seu próprio destino.
Rodrigo Duterte, conhecido por sua guerra sangrenta contra as drogas, teve um pedido de liberdade negado pelo Tribunal Penal Internacional. A corte rejeitou todos os argumentos da defesa e manteve sua prisão preventiva, reafirmando que ninguém está acima da lei, nem mesmo os mais poderosos. Esses eventos não são apenas notícias. São sinais de que o mundo está mudando, e cada decisão tomada hoje ecoará por décadas. Se você quer entender como essas transformações afetam sua vida, não pode ficar de fora. Acompanhe, questione, esteja informado, porque o futuro não espera por quem não está preparado. Por idade ou estado de saúde. A defesa de Duterte viu seus 3 principais argumentos serem esmagados pela corte, que confirmou por unanimidade a manutenção da prisão preventiva. Aos 80 anos, o ex-presidente filipino foi detido em março e transferido para uma unidade militar, acusado de cumplicidade no assassinato de milhares de pessoas durante sua brutal campanha antidrogas. Ele e seus advogados insistem que a prisão é ilegal, mas os fatos falam mais alto. A justiça não faz concessões nem mesmo para quem um dia acreditou estar acima dela. Enquanto isso, no Cazaquistão, uma falha técnica durante o lançamento da Soyuz MS-28 expôs as fragilidades de um sistema que já foi sinônimo de excelência. A nave, com 2 cosmonautas russos e um astronauta americano a bordo, acoplou-se à Estação Espacial Internacional, mas o estrago já estava feito. A plataforma de lançamento em Baikonur sofreu danos significativos. As autoridades garantem que as peças de reposição estão disponíveis, que a recuperação será rápida, mas especialistas alertam: o reparo pode levar até 2 anos. E essa era a última base russa capaz de enviar missões tripuladas à ISS. Um golpe duro para um programa espacial que já foi símbolo de orgulho nacional. Mas os sinais de alerta não param por aí. Em um polígono militar perto de Ares, no Cazaquistão, uma explosão durante um teste de foguete lançou uma nuvem de fumaça roxa sobre a região, um espetáculo macabro que lembra os piores acidentes nucleares. As autoridades minimizam os riscos, afirmando que não houve necessidade de evacuação, mas o local abriga uma das 11 bases russas de lançamento de mísseis com ogivas nucleares. Quando a fumaça se dissipar, uma pergunta permanecerá: quantos outros acidentes, como esses, estão sendo varridos para debaixo do tapete? Em Hong Kong, a tragédia do incêndio no complexo residencial Van Phu Court, que ceifou pelo menos 128 vidas, expôs a face mais cruel da negligência. 2 diretores da empresa responsável pela reforma do prédio foram presos, e as investigações revelam um quadro assustador: materiais inflamáveis, saídas de emergência bloqueadas por painéis de alumínio barato, uma combinação mortal que transformou um edifício em uma armadilha. Agora a polícia prende 3 funcionários da construtora por homicídio culposo. Mas de que adianta punir os executores se os responsáveis pelas regulamentações frouxas continuam impunes? Nos Estados Unidos, a morte da soldado da Guarda Nacional Sarah Beckstrom, baleada durante os protestos em Washington, reacendeu o debate sobre a segurança e o sacrifício daqueles que servem ao país. Beckstrom, de apenas 20 anos, havia se alistado voluntariamente em 2020 e estava na capital para ajudar na proteção dos eventos do Dia de Ação de Graças. Seu colega Andrew Buzard, de 24 anos, luta pela vida em um hospital. Enquanto isso, o ex-presidente Trump não perdeu tempo em usar a tragédia como munição política, atacando a administração Biden e prometendo limpar a bagunça que, segundo ele, foi deixada pela política migratória do atual governo. E que bagunça é essa? Segundo Trump, milhares de afegãos foram trazidos para os Estados Unidos sem a devida triagem, em voos caóticos onde pessoas se amontoavam como gado, sem verificação de antecedentes. Ele exibe fotos de aviões lotados, questionando como alguém poderia permitir que indivíduos não verificados entrassem no país. Eles não foram checados, não foram inspecionados. Vieram aos milhares em aviões gigantes. Foi uma vergonha dispara, culpando leis que, segundo ele, tornam quase impossível deportar esses imigrantes uma vez que pisam em solo americano. O relatório do inspetor-geral do Departamento de Justiça corrobora parte das críticas. Houve falhas graves na verificação desses indivíduos. Mas será que o problema é apenas de uma administração? Ou é um sistema que há décadas falha em proteger suas fronteiras? A imigração, aliás, é o tema que Trump usa para inflamar sua base. Ele promete suspender imediatamente a entrada de migrantes de países do terceiro mundo, revogar as ordens executivas de Biden que permitiram a entrada de milhões de indocumentados e cortar todos os benefícios federais para não cidadãos.
Os Estados Unidos estão sendo destruídos por dentro, afirma, citando números alarmantes: 53 milhões de estrangeiros vivendo no país, muitos deles dependentes de assistência social vindos de prisões, gangues ou países em colapso. Eles estão drenando nossos recursos, sobrecarregando nossas escolas, hospitais e prisões. É uma invasão silenciosa, declara, enquanto promete deportar todos aqueles que não forem um benefício claro para os Estados Unidos. Mas será que o problema é realmente a imigração? Ou a falta de políticas que integrem em vez de marginalizar? Será que culpar os mais vulneráveis resolve alguma coisa, ou apenas desvia o foco das verdadeiras falhas estruturais? Enquanto os discursos inflamados ganham força, uma coisa é certa: o mundo está em ebulição, e cada decisão tomada hoje terá consequências por gerações. Você pode escolher fechar os olhos e acreditar nas soluções fáceis. Ou pode se informar, questionar e exigir respostas. Porque o futuro não espera. E quem não estiver preparado será atropelado por ele. E quando as vozes da intolerância tentam ditar quem merece pertencer, quem deve ser expulso ou quem é uma ameaça à civilização, uma pergunta ecoa: será que o problema está nas pessoas que chegam, ou na incapacidade de quem já está no poder de construir sociedades mais justas e acolhedoras? Expulsar, criminalizar, rotular. Essas são as armas dos que preferem varrer a sujeira para debaixo do tapete em vez de limpar a casa. Mas a história já provou: muros, sejam físicos ou discursivos, nunca resistem ao peso da realidade. E a realidade é que o mundo está mais conectado do que nunca. As crises não respeitam fronteiras, e as soluções tampouco podem ser confinadas a elas. Enquanto alguns insistem em dividir o mundo entre nós e eles, a verdade é que as narrativas de ódio não passam de cortinas de fumaça. Elas escondem a incapacidade de enfrentar problemas reais: desigualdade, corrupção, sistemas falidos que deixam milhões para trás. E quando a resposta é apontar o dedo para o outro, em vez de olhar para dentro, o que sobra é apenas o vazio de um discurso que não oferece soluções, só mais medo. Mas há quem recusa esse jogo. Em lugares onde a liberdade de expressão é sufocada, onde os meios tradicionais se curvam ao poder e a censura avança como uma sombra, a resistência encontra refúgio onde menos se espera. Plataformas como o YouTube se tornaram trincheiras de pensamento crítico, espaços onde a verdade ainda ousa circular livremente. E não é coincidência que em países onde a mídia foi sequestrada pelo Estado sejam os jovens, aqueles que cresceram com a internet nas mãos, a força motriz por trás de uma nova forma de fazer política. Eles não aceitam mais a versão única. Não se contentam com o que lhes é imposto. Buscam perspectivas, confrontam narrativas, questionam. E é justamente essa sede por informação não filtrada que está reescrevendo as regras do jogo. Quando os canais oficiais se transformam em porta-vozes do poder, são as vozes independentes, os analistas sem amarras, os criadores de conteúdo que não se dobram, que ganham força. E o impacto é real, em eleições, nas ruas, na forma como as pessoas enxergam o mundo. A censura pode tentar silenciar, mas a verdade sempre encontra um caminho. E quando ela chega, não é através de discursos prontos ou manchetes manipuladas, é através de histórias reais, de debates francos, de ideias que desafiam o status quo. O futuro não será decidido pelos que tentam controlar a narrativa, mas pelos que ousam desafiá-la. E se há uma lição a tirar disso tudo, é que a liberdade não se apaga com um decreto. Ela se espalha, se multiplica, encontra brechas onde menos se espera. E quando isso acontece, até os mais poderosos tremem,